Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de tag no canal, vamos lá? Bom gente, eu resolvi então trazer pra vocês uma tag chamada Tag Hospitalar, que foi criada pela Tami de Carve do canal Bisturi Literário. Eu vou deixar os créditos todos aqui embaixo. Eu vi a Samara Pimenta, vi o pessoal da Alegria Literária e vi o Ezequiel gravando essa tag e fiquei bem interessada, então vamos lá, né? São muitas perguntinhas aqui referentes ao mundo hospitalar, né, de dentro do hospital. E quando eu comecei a assistir essa tag aí pelos canais, eu não conseguia ter outra coisa na cabeça que não Grey's Anatomy, gente. Eu não sei porque não saía da minha cabeça Grey's Anatomy, sabe? É a única série de hospital, assim, que eu já assisti na vida, então eu tentava encaixar as coisas com Grey's Anatomy. Olha só, entendeu? Tudo bem. Não que venha ao caso, né, mas vamos lá então. São 12 perguntinhas que eu vou responder pra vocês, respectivamente aos livros aqui então. A primeira perguntinha lá é Pronto Socorro, um livro com fluxo intenso. E para livro com fluxo intenso, eu gosto de dizer assim, quando eu fui pensar, né, para escolher os livros dessa tag, eu pensei a maioria das perguntas que fala aqui em thriller, gente, porque para mim fluxo intenso é thriller, sabe? Não tem como não ser aquela coisa que já começa assim com algum suspense e você tem que ficar o livro inteiro para adivinhar o que é o suspense e fica aquele fluxo de informações vindo, informações para enganar a gente ali, a gente fica desesperado e eu não consegui pensar em outra autora que não a B.A. Paris com esses dois livros aqui dela. À Beira da Loucura e Entre Quatro Paredes são dois thrillers psicológicos de fluxo super intenso, porque nesses dois livros a gente tem questões muito tensas, né? Nesse aqui nós temos violência doméstica e nesse aqui nós temos questões de loucura de cabeça mesmo, sabe? Da protagonista não estar sabendo mais o que tá fazendo. E nesse caso, né, nesses dois casos aqui, as protagonistas vivem intensamente seus dias ali e a gente junto delas vivemos também naquele fluxo constante de informações ou de acontecimentos, e não tem como não pensar nessa autora quando a gente pensa em fluxo de leitura. Os livros são curtinhos, mas ao mesmo tempo, mesmo se não fossem, a leitura é tão rápida e fluida e com fluxo, que, gente, voamos para ler esses livros. Então são dois livros que pra mim foram de fluxo intenso do começo ao fim. Pergunta de número 2 é Maca ou Cadeira de Rodas? Um livro que mexeu tanto com você que você precisou ser carregada. E pra esse quesito eu trouxe Meus Dias com Você, da Claire Swatman, porque, gente, essa questão de romance, do cara morrer, da gente tá refletindo sobre a vida e querer voltar ao tempo pra fazer diferente, pra poder fazer melhor, são coisas que mexem muito com o meu coração, sabe? São reflexões que eu costumo fazer sempre que qualquer pessoa aleatória em qualquer lugar morre. Eu fico pensando na vida da pessoa, no que ela poderia ter feito. Se morre muito jovem, eu penso, meu Deus, tinha a vida toda pela frente. Se morre um pouco mais velho, meu Deus, deixou tantas coisas, né? Tantas pessoas, batalhou a vida toda pra deixar a pessoa ali. E aqui não foi diferente, porque aqui o nosso protagonista, ele morre no começo do livro e a gente vai ver o ponto de vista da mocinha da história, né, vivendo os dias novamente com ele ali, e mexeu muito com o meu coração, gente. Eu fiquei muito emocionada, foi um livro muito gostoso. Ai, tive que ser carregada quando terminei, de tão emocionada que eu fiquei. Pergunta de número 3, Isolamento de Contato, um livro com história tão envolvente que você quase perdeu o contato social, de tanto que você ficou envolvido ali na história, você ficou lendo e acabou esquecendo da vida social, esquecendo da família dentro de casa. E para este quesito eu trouxe o livro Deixada para Trás, do Charlie Donlea. Nesse quesito aqui também, né, eu gosto de pensar muito em thriller, que é o que puxa mais a gente, que é o que mantém mais a gente ali, aficionado para saber o que tá acontecendo, e não foi diferente com esse livro. De todos os livros que esse autor já escreveu, esse é o meu preferido, foi assim... Gente, do começo ao fim eu não queria largar esse livro aqui. Às vezes falavam comigo aqui em casa e eu, peraí que eu tô lendo, tá? Peraí que eu tô lendo, que eu preciso saber o que tá acontecendo aqui. E quando eu fiquei sabendo, quase caí pra trás também, tá? Enfim, demorei mais um pouquinho pra retomar o contato, pra me recuperar desse livro aqui também, porque esse livro também tem um final de cair o queixo. E, gente, isolamento total pra começar e terminar esse livro aqui. Pergunta de número 4. Infecção Hospitalar. Um livro que você leu porque foi contaminado pelo BookTube. Gente, muitos livros eu leio por conta do BookTube, sabe? As pessoas costumam falar ali dos livros e a gente fica com vontade, né? Da mesma forma que eu tô aqui falando de um livro, às vezes você que tá assistindo tem vontade de ler o livro só pela animação que a gente passa aqui atrás da câmera. E é assim, né? Não tem como não ser.
E este daqui, gente, foi um livro que muita gente falou demais, e entrou em melhores do ano, e todo mundo só falava assim, meu Deus, leiam esse livro. Eu peguei e falei, preciso ler esse livro, cara, porque pelo amor de Deus, eu quase não leio livros do gênero, então foi novidade pra mim, por isso também, de tanto que eu fui contaminada, que é o livro Kindred, da Octavia Butler, que inclusive entrou pra um dos preferidos desse ano, por sair da minha zona de conforto, por ser realmente tão incrível quanto todo mundo no BookTube falava. Então foi mágico pra mim. Eu adorei ter sido contaminada por isso, tá? Normalmente quando a gente é contaminado por uma coisa a gente não gosta, mas neste caso eu gostei, adorei, porque foi uma leitura, assim, memorável. Pergunta de número 5. Plantão 24 horas. Um livro tão cativante que você leu em um dia. E pra esse eu trouxe o livro Psicose, do Robert Bloch, porque eu li esse livro em um dia, literalmente em um dia. Foi, inclusive, no dia do Halloween, que eu peguei esse livro aqui em comemoração ao Halloween no ano passado, em novembro. Meu Deus, já faz tanto tempo que eu li esse livro, cara. Eu nem trouxe a resenha. Ah, eu trouxe resenha no canal, sim. Tem resenha, meu, pelo amor. Enfim. Mas gostei muito desse livro. Ele tem um fluxo também intenso. A gente quer saber o que tá acontecendo. E ele foi cativante pra mim por causa das ideias e também pra eu entender o que estava acontecendo. Eu tinha minhas desconfianças, mas eu queria saber o que ia acontecer. Então fui lendo. E em 24 horas já tinha terminado isso aqui, porque é incrível. É curtinho também. Ele tem uns espaçamentos, ó. Mas assim, muito, muito bom. Vale muito a pena esse livro. Pergunta de número 6. Bisturi, um livro que dilacerou seu coração. E pra este eu trouxe o livro Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner. Gente, esse livro dilacerou meu coração. Acontece uma coisa aqui no meio que eu fiquei chocada, arrasada, deprimida, que eu não consegui aceitar o que aconteceu aqui, eu fiquei chateada. Não posso falar o que, e nem referente a quem, porque senão vai ser spoiler, mas dilacerou meu coração, gente. Isso aqui eu tava com esperava uma coisa pro livro, assim, ele tomou um caminho diferente, que foi me deixando cada vez mais triste. Falei, o que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, esperança para este livro, precisamos de esperança para o mundo. E eu não consigo encontrar esperança, porque só tem coisa ruim. E é realmente isso aqui que aconteceu aqui, tá? Não deixou de ser bom por conta disso. O livro é incrível, maravilhoso, mas o que acontece ali realmente cortou meu coração em 1 milhão de pedaços. Pergunta de número 7. Comida Hospitalar. Um livro tão sem sal, tão intragável, que você deixou de lado e abandonou. Gente, é com muito pesar que eu venho dizer pra vocês que este livro estava na minha meta de leitura para 2019. E não sei se foi por conta disso que eu acabei abandonando, que se tornou uma leitura monótona e chata pra mim. Porque sabe como é que é a questão de metas, né? Por mais que as TBRs mensais estejam funcionando comigo, aquela TBR que eu fiz no começo do ano, gente, pelo amor de Deus, deu tudo errado, tá? Tudo errado. E eu comecei a ler esse livro e tá, o primeiro capítulo, massa, legal. Inclusive eu li ele com a Mayara e ela finalizou e eu não consegui passar, sei lá, da página 100, porque é muito chato. E, enfim, não tava entendendo nada, um monte de personagem aleatório, vai e volta, presente e passado, com coisa nada a ver com o que eu tava esperando da história. Eu sei que talvez, né, o tipo de história que essa autora escreve demora um pouco mais pra dar uma introdução na história, mas eu não tive paciência e acabei deixando, que foi o livro A Casa do Lago, da Kate Morton. Gente, essa capa é divina, essa edição é maravilhosa e todo mundo fala bem. Todo mundo fala bem. Então eu fui ler esse livro achando que ia ser o livro do ano. E realmente, assim, não foi pra mim, intragável mesmo. E quem sabe em outra oportunidade, né? Mas até o momento, assim, não pretendo voltar a ler ele, não. Não sei quando, mas não pretendo. Pergunta 8. Necrotério, um livro que te deixou morto de medo. Eu não costumo ler muitos livros de terror, gente. Acho que vocês já perceberam isso aqui, né? Não leio quase nada. Inclusive, comprei o Cemitério do Stephen King pra tentar ler ainda. Esse ano talvez não, tá, gente? Mas pra tentar já encaixar aí, pra abrir meus horizontes de leituras. Mas um livro de thriller psicológico que eu terminei recentemente, que me deixou com medo, literalmente com medo. Eu terminei de ler, ele era cerca de 1 e pouco, quase 2 da manhã, e eu fiquei com medo de dormir. Medo de dormir. Quem leu vai entender porque que eu fiquei com medo de dormir, enfim, que foi o livro Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough, enfim. Gente, eu fiquei com medo desse livro. Cara, vai acontecendo umas coisas, aí chega no final, aí começa... Gente, quem leu, falei pra mim, só eu fiquei com medo, porque, cara, eu fiquei com muito medo desse livro. Não era o que eu esperava, nunca na minha vida. Inclusive, na resenha, muitas pessoas falaram que não gostaram do livro por isso, por conta desse eu não esperava, que é uma coisa diferente de todos os outros thrillers, né? Mas eu fiquei com medo, gente. Realmente, eu tenho medo desse tipo de coisa que aconteceu aqui. Se eu assisto isso em filme, eu fico com medo. Se eu leio esse livro, piorou. Então, assim, fiquei com bastante medo desse livro. Número 9, Raio X. Personagem que você se identificou tanto que até parecia que o autor estava descrevendo você. E, gente, depois que eu
conheci essa personagem, assim, eu não encontrei mais ninguém que talvez fosse tão parecida comigo quanto ela. Então, assim, até o momento é só ela, na verdade, que eu encontrei, que eu me vejo muito nela, nas características dela. Não digo fisicamente, até porque, né? Mas digo assim, gênio, personalidade, enfim. Que é a Emma Corrigan do Segredo de Emma Corrigan, gente. Pra mim, eu sou essa pessoa aqui. Infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, eu sou essa pessoa deste livro, a protagonista desse livro, eu em pessoa, tá? Quem leu vai entender, quem não leu vai ler, porque vai virar filme isso aqui, então lê antes de assistir. Número 10, paciente, coisa que eu não sou, tá? Já digo. Livro com enredo arrastado, que você teve que ser muito paciente pra concluir a leitura. Eu tava dando uma olhada e recentemente eu não tive livros assim tão lentos, assim, né? Quanto, enfim, lentos de questão de como que eu posso explicar? Às vezes uma descrição demasiada no livro, tipo assim, ai, a cor dos olhos dele era o castanho, mas não um castanho normal, aquele castanho quando o sol se põe e coloca flores, enfim, coisas assim, sabe? Que ficam detalhando muito das coisas e assim, o Stephen King faz muito disso, tá? Não em relação às cores, mas em relação, assim, aos ambientes. Mas não é dele que eu vou falar, porque faz tempo que eu não li nada dele. Os outros livros que eu li dele eu abandonei também, eu tenho que até voltar. Mas é o livro As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Eu falei desse livro aqui também na tag do Você Tem Esse Livro, que é um livro que você não entendeu. E eu acho que por não ter entendido muito dele, acabou sendo muito lento pra mim, gente. Eles davam assim, eu marquei tantas coisas aqui, ó, se vocês conseguirem ver, mas é porque eu precisava fazer uma resenha que eu solicitei ele em parceria. Então, quando tinha qualquer definição do que acontecia, eu marcava aqui. Por exemplo, aqui, ó, complexidade e simplicidade. O tempo era simples, é simples. Podemos dividir o tempo em partes simples, medi-lo, organizar o jantar de acordo com ele, beber o uísque enquanto ele passa. É possível distribuir o tempo matematicamente, usá-lo para expressar ideias sobre o universo observável. Universo observável. Mas, mesmo assim, se pedirem que expliquemos o tempo de um jeito simples a uma criança, um jeito simples que não seja enganoso, claro, somos incapazes. A impressão é de que o máximo que sabemos fazer com o tempo é desperdiçá-lo. Ou seja, ele falou, pra mim não falou nada, tá? Mas, enfim, né? Foi um livro, assim, que eu fui muito paciente pra terminar, porque eu tinha meu compromisso de ler, de resenhar, mas foi um livro bem difícil pra mim, gente, confesso. Número 11, CTI, um livro que deixou você tão mal que ao terminá-lo você precisou de cuidados intensos. E para este eu trouxe o livro No Ritmo do Amor, da Brittany C. Cherry. Enfim, não porque o final me deixou mal, tá, gente? Mas umas coisas que acontecem aqui no meio do livro que eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal. Não imaginava que a Brittany escreveria coisas tão pesadas em um livro assim, igual ela escreveu nesse aqui. Acontece, eu não posso falar, né, spoiler, mas, gente, acontece uma coisa que, eu não consegui aceitar. Primeiro que o personagem principal, ele já sofre bullying na escola, tá? E isso pra mim é uma coisa que, assim, eu fico arrasada em qualquer livro que eu leio, eu fico arrasada, porque eu não aceito bullying. Quem passou na vida sabe, tá? E eu não aceito bullying. Então, quando eu leio isso em livro, eu sofro com os personagens, sofro muito mesmo, muito mesmo. E aí depois passa pra um nível, assim, fora da casinha o bullying daqui desse livro, assim, passa do nível de absurdo pra, enfim, não sei nem explicar. Então, assim, isso mexeu muito comigo, me deixou mal, arrasada quando eu acho que esse aqui eu li com a Mayara também. E eu falava com ela das cenas que aconteciam aqui, eu falava, amiga, não aceito, não tô aceitando isso. Será que isso existe, sabe? Então, acabei esse livro aqui dilacerada, precisei de cuidados intensos mesmo. E a de número 12 e última é Alta Hospitalar. Série literária tão boa que você está super curiosa pra chegar no final. Eu não costumo ler muitas séries, tá, gente? Acho que vocês já perceberam aqui, né? Mas tem uma série que eu tô lendo devagarzinho. Na verdade, só tem 2 livros ainda. Vai sair o terceiro, acho que agora em 2020. E eu tô adorando, assim. Eu acho que vai ser uma trilogia ou 4 livros. Eu não tenho a informação. Se alguém tiver, me passa. Mas é do livro O Ceifador. Eu li O Ceifador no final de 2018 e li A Nuvem agora no começo de 2019. E aí, gente, eu adorei isso aqui é maravilhoso, isso aqui eu achei muito diferente, incrível. O Neil Shusterman tem uma forma maravilhosa de escrever, ele é... Ai, gente, ele é maravilhoso, leia os livros dele. E aí, eu tô muito curiosa pra terminar, assim, ver o que vai acontecer, né, com os personagens, com a coisa toda, com a história. Eu acho que vai ser bem bacana, eu tô gostando de acompanhar, só queria que já tivesse lançado os outros, tá? Eu falo isso, mas quando lança demora um tempão pra ler, igual aconteceu com A Nuvem. Lançou e eu fiquei, ó,
Ó, comprei, tava aqui no estante, ó. Aí quando eu lembrei, falei, ah, tá, vou ler agora. Eu li, né? Mas gosto muito mesmo dessa série. Quem não leu também leia. Tem um vídeo aqui no canal falando de 5 motivos pra você ler este livro. Eu vou deixar nos cards e vai lá assistir pra te convencer a ler o livro, porque vale muito a pena. Bom, gente, essa foi então a tag hospitalar. Lembrando vocês que os links de compra para todos os livros que eu mencionei no canal estarão aqui embaixo. Comprando por esse link, vocês ajudam muito com o crescimento do canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, me ajuda na divulgação. Inscreve no canal se for novo por aqui, que logo sai mais vídeos pra vocês. Lembrando, gente, que se vocês tiverem interesse em fazer essa tag, é bacana, achei bem legal, façam aí, tá? Façam e marquem a dona também pra ela estar olhando, né, assistindo as tags de vocês. E é isso. Tchau!